Você já percebeu como a gente gasta bastante tempo da nossa vida buscando coisas que nos ajudem a ter a sensação de uma vida completa, plena? Às vezes a gente procura leituras nos mais diversos lugares, ou a gente gasta algumas horas assistindo a alguns vídeos que nos ajudem de alguma forma a compreender a nossa própria vida, para que a gente possa se sentir melhor ou perceber que estamos vivendo o melhor da nossa vida. A gente também gasta bastante tempo tentando realizar algumas coisas que nos tragam alguma satisfação, que ajudem dentro desse processo, seja cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, seja buscando algum tipo de posicionamento que traga satisfação para a gente no que diz respeito ao nosso âmbito profissional, ou até mesmo conseguindo mais recursos financeiros para que a gente possa comprar algumas coisas, para que a gente possa se sentir feliz, pleno, realizado, completo. Agora, quando a gente pensa em buscar verdadeiramente orientações para compreender melhor a nossa vida e como viver assim de maneira completa e plena, não existe nenhum melhor lugar para encontrar do que aquele que foi preparado efetivamente para isso. Quando nós entendemos que nós somos criaturas de um Deus eterno, sábio, poderoso e amoroso, que prepara para nós o manual do construtor, ele é de fato o melhor lugar para a gente encontrar respostas para quaisquer indagações, questionamentos que a gente tenha. E é exatamente isso que a gente consegue quando a gente se debruça na palavra do Senhor, buscando refletir naquilo que Ele tem para nós. E talvez um dos textos mais conhecidos da sabedoria bíblica, que talvez muitos de nós aqui saibamos recitar ou declamar de cor, é o Salmo de número 23. É exatamente ele que eu queria trazer hoje para essa nossa conversa, para essa nossa reflexão, para que nós possamos encontrar a partir dali algumas orientações reais e práticas para que nós possamos viver uma vida plena. Portanto, eu convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Salmo de número 23. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na Bíblia que você tem em mãos, na versão que você tem em mãos, mas eu desafio você a, durante a semana, voltar a esse texto conhecido, lendo e relendo a palavra de Deus, que nos diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, esse, como eu disse, talvez seja um dos textos mais conhecidos da sabedoria bíblica. Um texto que é atribuído ao rei Davi e que fala de diversos processos da trajetória, da jornada de uma vida, fazendo a analogia, usando uma figura que para Davi era muito conhecida. A figura
que ele já tinha mesmo experimentado o lugar de ser um pastor de ovelhas. Alguém que conhecia muito bem essa dinâmica pode trazer esses elementos para aplicá-los como orientação prática e dinâmica para a gente viver os desafios do nosso dia a dia. Muitos aqui conheceram o meu avô, e ele sempre gostava de contar uma história relacionada a esse salmo, que inclusive depois ficou imortalizada no último livro que ele escreveu. Ele dizia que em um determinado momento da história, existiu um grande orador que viajava de cidade a cidade, declamando os poemas mais conhecidos, os textos mais famosos, e as pessoas ansiavam para que ele chegasse até a cidade para poder ouvi-lo. É claro, a gente precisa abrir um parênteses, tá, pessoal? Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha Netflix, então tudo que as pessoas podiam era ouvir alguém ficar declamando textos e poesia. E isso, de fato, era algo que elas aguardavam. E ele, então, chega em uma determinada cidade, começa ali a fazer a apresentação daqueles textos, e entre os famosos textos que ele sempre declamava estava o Salmo 23. E ele, então, fez a declamação do Salmo do Pastor. E ele tinha conhecido naquele mesmo dia um homem naquela cidade que algumas pessoas tinham trazido até ele, que era um homem muito simples, um coração muito bom, um genuíno cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, que não tinha toda aquela oratória, todo aquele conhecimento que aquele grande orador tinha, mas que constantemente também declamava o Salmo 23. E eles, então, aproveitaram aquele momento da cidade, e então chamaram também aquele homem para que ele pudesse declamar, na sequência, esse mesmo salmo. E quando aquele homem simples terminou de dizer as palavras do salmo, todos estavam com os olhos marejados, muitos deles de pé e aplaudindo. Aquele grande orador, no primeiro momento, estranhou e questionou por que ele não teve a mesma recepção. E ele ouviu, então, de uma pessoa: é que você conhecia muito bem o Salmo do Pastor, mas ele demonstra conhecer muito bem o pastor do Salmo. Quando nós conhecemos o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode sequer pedir, pensar ou imaginar, e nós nos relacionamos genuinamente com Ele, as coisas mudam. A nossa vida passa agora a ser direcionada de uma nova maneira. É exatamente isso que a gente encontra aqui nesse salmo. É exatamente essas dicas, esses conselhos, essas orientações que nós encontramos. Logo no versículo 1, nós lemos: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E eu queria falar para você da importância de nós priorizarmos a relação com esse Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é meu pastor, aqui na figura usada por Davi, trazendo esse entendimento que Deus é aquele que cuida e que supre, para a gente traz um alento diante dos desafios, das correrias, das frustrações e das preocupações que a gente tem no nosso dia a dia. Mas vai além quando a gente percebe que Ele é aquele que tem um compromisso, sim, não com os nossos desejos e vontades, mas com as nossas necessidades. Muito provavelmente você tenha memorizado esse salmo e até declame esse salmo em uma outra versão, dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes, algumas pessoas olhando nessa perspectiva podem ter um entendimento errôneo de que Deus é aquele gênio da lâmpada que na hora que a gente esfrega ele aparece para realizar todos os nossos desejos e nada vai faltar porque Deus vai ter que fazer. Mas se a gente olhar com mais cuidado,
para o texto no seu original, a gente vai perceber que talvez uma tradução mais perto do que, de fato, o poeta Davi está trazendo, seja exatamente essa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, eu não vou sentir falta de nada. Ou como outros poetas mais contemporâneos já trouxeram em uma canção, que eu tenho certeza muitos aqui conhecem bem: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. É exatamente essa perspectiva de que Deus supre as nossas necessidades que faz com que a gente tenha ainda mais confiança e mais segurança nessa relação. Agora, se a gente tem um Deus que cuida de nós ao ponto de ter um compromisso com as nossas necessidades, por que muitas vezes essa relação é uma relação em segundo plano? Por que tantas vezes a gente tem tantas outras coisas que a gente consegue com muita facilidade colocar à frente, colocar em primeiro lugar, de forma que esse relacionamento acabe quase que sendo apenas um apêndice no nosso dia? Um anexo, algo que passa quase desapercebido. Priorize a relação com esse Deus, que é o Deus que supre as suas necessidades, que tem o cuidado de trazer a mim e a você o pão nosso de cada dia, que cuida da minha e da sua emoção, no sentido de manter-nos estáveis mesmo nos momentos mais difíceis. Priorize a relação com Deus, que lhe supre as necessidades. Mas o salmista continua, Salmo 23, versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Perceba também que Deus, Ele é aquele que recarrega as suas energias, lhe trazendo um novo ânimo. Nesse exemplo de uma jornada da vida, agora Davi fala daqueles momentos agradáveis, onde ele está ali à margem das águas tranquilas e sente o seu vigor restaurado. E é sensacional como Deus faz exatamente isso conosco. Como Ele é capaz de renovar o nosso ânimo, recarregar as nossas energias. Afinal de contas, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então, o que acontece? A gente acaba conseguindo perceber que Ele tem esse cuidado de, inclusive, colocar para nós uma série de possibilidades e de coisas que fazem exatamente, que cumprem exatamente esse papel de trazer um novo ânimo para nós. Às vezes a gente tem a mania equivocada de achar que algumas coisas são religiosas e têm a ver com Deus e outras coisas da nossa vida não têm a ver com Deus. Quando nós temos uma cosmovisão guiada pela palavra de Deus, a gente começa a perceber que em todas as coisas Deus se faz presente. Ele é o Criador de tudo e o doador da vida. Então, em tudo aquilo que nós nos envolvemos, tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer para a glória dEle, porque tem a ver com Ele. Então, desde as coisas mais simples e ordinárias às mais extraordinárias, Deus pode usar isso para quê? Para recarregar as nossas energias. Em outras palavras, para encher o nosso tanque. Porque existem coisas que, de fato, roubam a energia e esvaziam o nosso tanque. E repare, geralmente essas coisas, elas simplesmente acontecem. Aquilo que drena as suas forças não é algo que você já sabia que iria acontecer. Geralmente é algo que, de repente, bate na sua porta. Uma enfermidade, luto, a perda do emprego, alguma dificuldade no relacionamento. De repente, aconteceu. De repente aconteceu. As suas energias se foram.
Enquanto que aquilo que nos recarrega, geralmente são coisas que nós devemos, de fato, buscar, viver aquilo. E Deus nos permite experimentar isso, às vezes em coisas muito simples, como a gente pode se sentir recarregado, por exemplo, quando a gente tem um momento em família, com os nossos filhos, podendo brincar e se alegrar, e como isso traz ânimo para a gente. Quando a gente está, às vezes, simplesmente podendo cuidar daquele hobby que a gente sempre gosta, ou até mesmo quando a gente está largado no sofá, a gente consegue perceber que Deus prepara alguns desses momentos para que a gente possa se sentir recarregado. E isso também vem da parte de Deus. Ele gera essa possibilidade para nós de experimentarmos momentos que a gente se recarrega. Quer ver uma boa maneira para você se perceber ainda mais recarregado, uma vez que isso vem da parte de Deus? Quando espiritualmente você passa a ter mais intimidade com Ele, a partir de disciplinas espirituais, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você está em comunhão com queridos irmãos. Perceba, Deus recarrega as suas energias e Ele lhe traz um novo ânimo. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, de quando parece que você está tão cansado, que você está tão desanimado, que as coisas estão tão complicadas, e de repente uma coisa aleatória acontece e você se anima com aquilo, e quando você percebe, o seu semblante mudou. E isso vem de Deus, que cuida de mim e de você de maneira integral. Versículo 3, ele também nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí a orientação que a gente tem é a de rejeitar a tentação de seguir os caminhos do nosso próprio coração. Seguir a vereda da justiça significa, de fato, seguir os caminhos dos princípios, preceitos e valores de Deus, o melhor lugar para a gente estar. Só que, como eu costumo sempre dizer, e a Bíblia deixa isso muito claro para nós, o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acredita que sabe o que é melhor para nós, mas isso não é verdade. Quantas vezes a gente experimenta algumas situações que a gente olha para aquilo e diz, isso é o pior que poderia me acontecer, e semanas mais tarde a gente diz, Deus, como isso foi bom para a minha vida. O contrário é verdadeiro. Então, rejeite essa ideia de seguir o seu próprio coração, achando que você sabe o que é melhor. Às vezes até em oração a gente diz isso para Deus. A gente dá as ordens, é como se a gente dissesse assim, Deus, segue o que eu estou dizendo, segue que é sucesso, vai dar tudo certo, é só não inventar moda, é só não fazer diferente. A gente acredita nessa falácia, e é por isso que a gente bate muitas vezes com a cara na parede. O desafio de se deixar guiar pelas veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor, traz para nós um novo significado. Eu sei, isso é difícil, por quê? Porque desde que nós viramos as costas para Deus, desde que nós buscamos, enquanto humanidade, autonomia, desde que a nossa condição expressa essa separação, essa desconexão com o nosso Criador, nós estamos andando em círculos, buscando substitutos para preencher o vazio do nosso coração, tentando chegar a algum lugar e não chegando a lugar nenhum. É como se a gente estivesse em um lugar que a gente nunca esteve, sem nenhuma orientação, nem do Google Maps, nem do Waze e nem de um GPS obsoleto. E a gente ficasse rodando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Mas quando nós somos guiados nas veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor, a gente pode caminhar na direção da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado
e protegem. E a orientação é: reduza a velocidade em meio às crises, mas saiba que você não está sozinho. Siga em frente. Você já percebeu que existem alguns dias, alguns meses, alguns anos onde as coisas são mais complicadas? Quando aquilo que drena as nossas energias aparece de repente, sabe, chega, e aí você agora tem que lidar com alguns problemas, você precisa entender que é tempo de ir mais devagar. O vale de sombra, de trevas e morte, ele é uma realidade. E quando a gente está passando por um lugar tão complicado como esse, você vai precisar prestar mais atenção aonde você está pisando. Já teve a experiência de passar por algum tipo de lugar onde, se você se distraísse, você poderia pisar no lugar errado? Então, é bem assim. E aí você precisa olhar com mais atenção. Eu sempre falo com os meus filhos quando a gente está saindo na rua, né? E essa é uma das coisas que eu acho que pai tem que fazer, né? Ensinar os seus filhos a olhar para o chão, né? Porque parece que eles saem olhando para lá e para cá, vendo tudo que está à volta, e tem uma facilidade muito grande para tropeçar ou para pisar onde não devia. O que acontece? Existem alguns lugares e alguns momentos que você vai ter que estar mais atento, vai ter que prestar mais atenção onde você está pisando. O que isso significa? Que talvez você vai ter que reduzir a velocidade. Deixa eu te fazer entender isso. Às vezes, a gente tem aquele sonho de fazer um novo curso, caminhar na direção de uma nova atividade, de iniciar um novo empreendimento. Mas, se uma enfermidade está na sua casa, se tem um problema no relacionamento com seus filhos, talvez seja a hora não de você abandonar os seus sonhos, mas de você entender que você precisa ir um pouco mais devagar, colocar o seu foco em outro lugar, naquilo que carece da sua força, da sua atenção e da sua energia. Mas repare, a promessa de Deus é que Ele estará conosco. É o que o salmista está dizendo. Eu não vou temer o mal no momento do vale, da sombra, da treva e da morte, porque o Senhor está comigo. E aqui ele ainda usa uma figura que faz todo sentido dentro do contexto de um pastor de ovelhas, que a vara e o cajado vão proteger. Repare, a vara era aquilo que o pastor de ovelhas usava para afugentar os lobos, os predadores, os perigos externos. E o cajado era aquilo que ele usava para trazer para perto de si a ovelha e, às vezes, pasmem, inclusive, deslocar a perna da ovelha desgarrada para que ela não ficasse longe e à mercê dos predadores. Uau! É isso que Deus faz conosco. Muitas vezes, durante esse período de adversidade, Deus está, inclusive, nos trazendo a possibilidade de perceber que Ele está cuidando de nós para que a gente não fique à mercê dos perigos externos. Ele afugenta, mas Ele também nos traz para perto, para que a gente não perca a linha. A certeza de que Ele está conosco, mesmo em meio aos momentos difíceis. Versículo 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Resista à tentação de combater todos os combates e todos os inimigos. Repare, quem prepara o banquete é o próprio Deus à vista dos inimigos. Às vezes a gente lida com situações adversas, se percebendo perseguido por alguém, magoado por alguém, machucado por alguém, e a gente se torna um justiceiro buscando vingança, achando que se nós devolvermos na mesma moeda, ou tivermos algum tipo de atitude, ou mesmo guardando rancor dentro do nosso coração, a gente vai conseguir lidar com aquilo.
O grande problema disso é que nós passamos a experimentar uma escravidão. A gente fica preso. Porque quando a gente experimenta essa frustração e está com o coração amargurado em relação a alguém que nos magoou, que nos machucou, é muito comum a gente edificar dentro do nosso coração a nossa penitenciária pessoal, né? A gente coloca lá a cadeia do nosso coração e a gente vai guardando as pessoas que nos magoam lá, né? Então tem não é cela, não, é jaula. Tem uma jaula para cada um, né? A gente vai guardando essas pessoas lá. Sabe qual que é o problema disso? É que a gente, para poder mantê-los lá dentro e ficar certos de que eles não vão escapar, a gente precisa se tornar um carcereiro, e a gente tem que voltar lá todos os dias. Está tudo certo? Cela está fechada? Jaula está fechadinha? Ninguém saiu? Ninguém escapou? E aí a gente se torna refém disso. Você fica voltando aquilo em todo o tempo. A pessoa está vivendo a vida dela, livre, leve e solta, mas você se tornou um escravo. Você está preso nesse sentimento. A gente precisa entender que isso é algo que a gente deve deixar para Deus. A gente precisa entender também que, inclusive, muitos dos desafios e das coisas que estão à nossa volta não dizem respeito a nós. Paulo, ao viver a sua vida de maneira plena e olhar para trás, ele diz que ele combateu o bom combate, ele completou a corrida, ele manteve a fé. Muitas vezes a gente quer lutar todos os combates, inclusive aqueles combates que nós não fomos chamados para lutar. Mas eu e você gostamos de achar que nós somos a cartinha que Deus tinha na manga, a última bolacha do pacote para resolver todos os problemas do mundo. Deixa eu te contar uma coisa, aquele que podia resolver todos os problemas do mundo já entrou na história e já fez o que ele tinha que fazer, então fique tranquilo. Eu não sou, você não é. Existem coisas que Deus tem nos chamado a fazer, existem combates que nós devemos combater, mas nem todos os combates, nem todas as batalhas devem ser alvo da nossa energia. Deus não nos chamou para todas as coisas, e no que diz respeito a qualquer relação externa, Ele é aquele que vai resolver, porque é Ele que prepara o banquete. Primeira parte do versículo 6, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, relembre o seu coração daquilo que pode trazer alento e esperança. Eu gosto muito desse exercício diante das adversidades, de olhar para a vida, para a trajetória da nossa vida e perceber aqueles momentos difíceis, angustiantes, tão tenebrosos quanto os que a gente está vivendo, e que a gente percebeu Deus agindo com mão forte. Essa certeza de trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, nos ajuda em meio a essas lutas e essas adversidades, entre os altos e baixos da jornada da vida. Porque é assim que a gente vive. Do 0 ao 100, do 100 ao 0. Sobe, desce. Mas quando a gente está passando as mais diversas situações, sejam as mais agradáveis e as mais difíceis, trazer ao nosso coração a lembrança de que Deus é bom, apesar da minha maldade, que Deus é fiel, apesar da minha infidelidade, e que a bondade e a fidelidade dele me acompanham todos os dias. Eu vou te dizer uma coisa, isso traz uma paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar por que a gente tem a paz. A circunstância, ela pode ser adversa, mas a paz permanece. Por quê? Porque a bondade e a fidelidade de Deus estão conosco. Confie. A gente fala, a gente lê na Bíblia, a gente canta inúmeros cânticos que dizem que Deus é bom e é fiel. A pergunta é, você acredita de fato nisso? Você acredita mesmo que Deus é bom e fiel? Acredita? Se Deus é bom e fiel, e Ele promete estar com você todos os dias da sua vida,
Opa! Eu creio que isso traz paz. Eu creio que isso traz alento. Mesmo se a gente estiver no meio de uma tempestade. Parte final do versículo 6. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Repare, toda essa jornada que o poeta bíblico Davi está traçando para poder mostrar para a gente os diferentes momentos da trajetória de uma vida, agora culminam em voltar à casa do Senhor. Interessante isso, né? É fantástico como a gente constantemente vê esse tipo de referência. Jonas, que já foi alvo de uma das nossas conversas há algumas semanas, quando ele está no ventre do peixe, em oração, ele fala de voltar a estar na casa do Senhor, a voltar a ver o templo. Por quê? Porque na cultura do Antigo Testamento, na cultura ali do primeiro século, da cristandade, existe essa compreensão de que o templo, ele simboliza a presença de Deus. Então, o anseio do coração é o de voltar a estar na presença de Deus, que é o que pode nos satisfazer, que é o que pode nos trazer plenitude. E é isso que ele está falando. Depois de trazer todos esses conselhos, todas essas orientações, todos esses direcionamentos, o que ele faz agora? Ele diz: e aí a gente volta à casa do Senhor. Eu vou fazer isso enquanto eu viver, eu vou estar na presença dEle. Agora, como que eu e você lidamos com isso? Sim, estar em um templo em adoração a Deus é muito bom. Só que, por conta dos nossos erros e das nossas falhas, por conta da nossa infidelidade, da nossa maldade, por conta da dívida que a gente tinha, impossível de ser paga, o próprio Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, aquele que caminha resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida, o seu sangue, em meu favor, em seu favor, em morrer a nossa morte e vencer a morte, ressuscitando, para provar que a gente poderia viver novamente essa intimidade plena com o Senhor. E sabe o que ele faz? Ele promete que enviaria para nós o Consolador, aquele que habitaria conosco, o Espírito de Deus. Uau! Agora, eu e você somos habitação, casa, morada de Deus. A presença do Senhor se dá em mim e em você. Voltar à casa do Senhor tem a ver com viver e experimentar essa intimidade da presença do Senhor. Eu e você, por meio de Jesus, podemos experimentar estar na efetiva e eficaz presença do Senhor. Ele tornou isso possível. Todos aqueles conselhos, todas aquelas orientações, toda aquela jornada para chegar aqui e entender que nós só podemos viver plenamente, porque Deus, por meio do sacrifício de Cristo e da aplicação do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, habitando em nosso coração, podemos agora ser a verdadeira habitação do Senhor. Que de fato a gente perceba que por meio do relacionamento com Cristo, nós poderemos ter uma vida plena. O que isso tem a ver com a gente? O que Deus quer falar comigo, com você? O que Ele quer fazer em nós? E o que Ele quer fazer através de nós? Eu ia deixar algumas perguntas para a gente pensar. Primeiro, você tem feito da sabedoria de Deus uma fonte de orientação para a sua vida? Eu sei que a gente vive buscando resposta a todo questionamento, mas a gente olha para esse livro, que muitas vezes a gente até carrega de domingo, e deixa ele ali empoeirando, porque no fundo, apesar da gente dizer que ele é a nossa regra de fé e prática, a gente não acredita muito nisso. A gente ainda mantém aquela ideia de acreditar que o nosso coração, os nossos caminhos são melhores. Essas orientações têm servido apenas então como informação,
ou de fato elas têm se tornado algo a mais? Eu costumo dizer que você pode ler os melhores livros, assistir aos melhores documentários sobre um determinado assunto, e isso não muda nada na sua vida. Você pode ouvir semana após semana aquilo que a Bíblia diz, e você continuar vivendo da mesma forma. Agora repare, Deus nos ama muito e nos aceita do jeito que nós somos e estamos, mas Ele nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma forma. É por isso que Ele nos conduz ao amadurecimento, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Você tem feito escolhas que drenam as suas energias, que esvaziam seu tanque? Você se sente cansado e sobrecarregado? Lembre-se das palavras de Jesus: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu darei alívio e descanso. O convite de Jesus é para que a gente possa experimentar isso de forma efetiva. Muitas vezes eu olho para a trajetória de vida de muitos daqueles que frequentam uma igreja, que se dizem cristãos, e eu percebo sobre seus ombros um fardo muito pesado. Mas Jesus disse: vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse negócio. Eu fico com o seu que é pesado e você leva o meu que é leve, que é suave. Ele é aquele que pode trazer alívio e descanso. Talvez você tenha chegado hoje aqui com o seu coração dessa maneira, sobrecarregado, entristecido. E a palavra de Deus, a partir da compreensão do Evangelho, pode trazer a você esse alívio e esse descanso. E o que Deus quer fazer através de nós? Ele quer nos usar nessa perspectiva. Quem são as pessoas ao seu redor que você percebe estão em constante busca de alívio, descanso e plenitude? É fácil, né? Se você olhar para a sua volta, você vai encontrar um grande número de pessoas desesperadas, sobrecarregadas, cansadas, extasiadas, decepcionadas, magoadas, frustradas, desencantadas, em busca de satisfação, em busca de plenitude, em busca de um significado. Apresente a elas orientações para uma vida plena por meio de Jesus. Transborde do amor com o qual você foi amado por Deus em Cristo. Compartilhe aquilo que você tem vivido, a sua história à luz da grande história. Com certeza, Deus irá agir, e por meio de você, do seu testemunho, das suas ações, abençoar a vida dessas pessoas, transformar a vida dessas pessoas, porque Jesus é capaz de fazer novas todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado, Pai, por esse tempo especial na Tua presença, onde o Senhor de fato nos desafia a olhar para a nossa vida e vivermos de maneira plena à luz da Tua palavra. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos traga alento em meio às adversidades, e que nós possamos, Deus, de maneira efetiva, sermos instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos para perceber, inclusive aqueles que estão à nossa volta, cansados e sobrecarregados, em busca de uma vida completa, e que nós possamos transbordar do amor com o qual nós fomos amados por Ti, em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus para você, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus, o nosso Criador, o eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e até que o nosso Senhor venha. Amém. Amém. Graças a Deus.